Bem, amigos, chegou o momento e hoje eu quero lembrar um filme que passou muito nas noites e nas tardes do SBT nos anos 80. Aliás, eu vou arriscar dizer que foi o filme, ou talvez um dos filmes, mais reprisados pelo SBT na década de 80. E toda vez que ele passava, eu estava lá. Eu estou falando de O Homem-Cobra, filme dirigido pelo Bernard Kowalski, que chegou aos cinemas em 1973. Uma produção que tem toda uma aura ao redor dele de filme trash, de filme ruim, mas que, apesar disso, ainda assim ele tem muitas qualidades. O filme conta a história de David Blake, um jovem que vai trabalhar como assistente de um cientista, o Dr. Carl Stoner. O que o David não sabe é que o Dr. Stoner tem algumas ideias pouco ortodoxas, eu diria, sobre o futuro da humanidade. Ele acredita que dentro de 50 anos a humanidade não vai sobreviver devido às mudanças climáticas e que nós deveríamos ser transformados em cobras, porque segundo ele apenas as cobras terão condições de sobreviver no futuro. Para isso ele transforma David numa cobaia e vai transformando o jovem numa cobra aos poucos. Falando assim, a história parece bem boba, e de fato ela é. A ideia do filme é boba, mas é o jeito como ele é contado que é interessante. O Homem-Cobra tinha tudo para não se levar a sério, sabe? Afinal ele tem um baixíssimo orçamento, o que impediu maiores realizações técnicas no filme. Mas, apesar disso, apesar desse baixo orçamento, não é o que acontece aqui. Você das gerações de Valentina, que nasceu nos anos 2000, se você for assistir o Homem-Cobra nos dias de hoje, esperando um cara gigante vestindo uma roupa tosca de cobra matando meio mundo, num verdadeiro banho de sangue, esse filme não é pra você, porque o filme não tem nada disso. Muito pelo contrário, o Homem-Cobra, ele tem todo um desenvolvimento de personagem e o mais importante, todo um desenvolvimento de relação entre esses personagens que é muito bom de acompanhar. Enquanto isso, a história do homem que está se transformando numa cobra, ela corre em paralelo. O David não sabe que está se tornando uma cobra, mas nós sabemos. E isso é tenso demais. O diretor Bernard Kowalski, ele sabia o orçamento que ele tinha nas mãos. E por isso ele investiu boa parte do filme na construção dos personagens e até um pouco na ficção científica. Afinal, é um homem virando uma cobra através de injeções. Mas quando ele foca no terror, o filme tem cenas realmente assustadoras. E vamos ser sinceros, né? Cobras já são assustadoras por natureza. Agora imagina um homem virando uma cobra. Mais assustador ainda. Eu lembro quando eu era moleque que eu via esse filme e eu ficava grudado na cadeira, grudado, esperando o momento do David se transformar numa cobra. E a ansiedade durante o filme ia crescendo. Só é uma pena que esse filme não tem um orçamento maior, porque eu tenho certeza que esse filme seria mais reconhecido. O Dr. Stoner menciona que ele teve um ajudante anterior ao David, e ele fez experiências também com esse assistente, só que a experiência deu errado, a mutação parou no meio, pelo que parece, e ele desovou o antigo assistente num circo itinerante. E tem toda uma sequência da filha do cientista indo até esse circo e vendo o assistente, que é realmente chocante. A maquiagem funciona muito bem. O jeito como ele se porta na cena é algo realmente assustador, que me tirou o sono. Na época, nos anos 80, foi assustador, e revendo o filme hoje, me deu um incômodo. Aliás, a maquiagem do filme também é muito boa, ela passa todo uma frição. O David começa a soltar a pele primeiro, né, das costas, enfim, até a pele dele ficando mais grossa, e o aspecto dele vai ficando mais aterrorizante. Eu gosto muito da atuação do Dirk Bennett aqui, porque ele passa todo o sofrimento, toda a angústia, porque ele é um cara normal, que está numa situação anormal, sabe? E conforme a trama avança, você vê que ele vai ficando cada vez mais perdido, mais angustiado, porque ele está se tornando uma coisa que ele não acredita, que é um híbrido de um homem com uma cobra. Então é uma atuação muito boa, muito sólida dele aqui. Agora, quem brilha mesmo é o Struther Martin como o Dr. Stoner. Ele é o típico cientista maluco, é isso. Ele é um personagem completamente pirado, desde a ideia que ele tem de transformar um homem em cobra, que não é uma coisa normal, até as cenas dele conversando com cobras. E são longas sequências dele conversando com cobras. Ele começa o filme bem amigável, bem agradável, só que à medida que ele vai convivendo com o David e vai transformando o David em cobra, você percebe que ele conversa com o David amigavelmente, mas no final de cada cena ele faz um olhar malicioso, quase perverso, como o típico vilão de história em quadrinhos. Isso realmente é muito bom, uma atuação espetacular. Ele rouba o filme toda vez que ele aparece em cena, acredite. O Homem-Cobra, então, tem toda uma carga dramática, tem todo um clima de terror que permeia toda a história, mas infelizmente, a transformação final do David em cobra, quando ele está preso numa maca,
não é boa, nem mesmo pra época. Isso mostra a falta de recursos que o filme teve. Mas, felizmente, o filme ainda tem alguns minutos a mais que mostram o destino trágico, não só do Dr. Martin, como do próprio David. E esse final de ambos os personagens é realmente muito impactante, eu gosto muito do desfecho dos dois. E isso eleva o filme pra mim. É um final poderoso para um filme que, se tivesse um pouco mais de orçamento, seria reconhecido como uma obra muito à frente de seu tempo. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai. Minha mãe pra você. Postei isso aí.